Fala pessoal, boa noite. O que a gente pode falar desse Ceará em 2026, né? Até agora um fracasso e atualmente também um fracasso e principalmente inofensivo. Um time que não cria nada e o pouco que cria não dá em nada, não consegue chegar em gol nenhum. Esse ano 2016 que já começa mal, simplesmente pelo Ceará estar jogando a Série B, porque o Ceará consegue um descenso no ano de 2025 somente na última rodada do Campeonato Brasileiro. E isso não só abala aqueles jogadores que estavam ali, que esse elenco nem existe mais, mas todo um segmento para o próximo ano, que é esse ano de 2006. É impressionante como aquele jogo contra o Palmeiras mudou tudo no Ceará. Mais cedo, o Ceará encerrou o seu primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando no estádio Presidente Vargas, com mais uma derrota. Perdeu para o rival nordestino CRB, pelo placar mínimo de 1-0, com o gol do artilheiro do Brasil, né, Mikael, que acho que agora chegou seu 22º gol. E o que é curioso para quem que torcida alvinegra que assistiu essa partida, curioso não, o que é de prática, o que a gente pode analisar? Que esse time do Ceará, ele é inofensivo. Ele cria muito pouco, aliás, cria pouquíssimo, e o que cria não chega a lugar nenhum. Não peguei as estatísticas aqui de quantas finalizações o Ceará teve, mas sinceramente não lembro de nenhuma chance clara que o Ceará tenha feito no jogo. Teve no final do jogo um lance de embaraço com a zaga do CRB, mas que não vai nada além disso. O pior de tudo é que se mostra no Ceará, além de inofensivo, ineficiente, mostra uma crise escancarada politicamente do clube que a gente vê dentro de campo e vê que isso, infelizmente, pode acabar levando o Ceará a um lugar nunca antes visto, né? A um lugar que é sempre ponto de debate em qualquer mesa de bar quando está com algum torcedor tricolor. Isso não é nenhuma provocação. O Ceará sempre pode, a torcida pode ter o privilégio de dizer que é um time que nunca jogou o Campeonato Brasileiro da Série C. É um clube que frequentava somente Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Nunca teve seu descenso até a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E a verdade é que é o fim desse jogo, que marcou o primeiro turno, o fim do primeiro turno do Ceará na Série B, é que essa é uma realidade que a gente está se aproximando. Infelizmente, a verdade é essa. Mas é uma verdade que o torcedor alvinegro já conhece. E que com certeza quer se livrar disso. É impressionante como no Ceará, mesmo quando as coisas são feitas da melhor forma, que o futebol é aquele esporte que você pode contratar o melhor jogador, o melhor técnico, tem uma sequência de trabalho, tem um bom ambiente externo, tem uma torcida que te apoia o tempo todo, uma torcida de massa, e mesmo assim as coisas podem dar errado. Só que você faz tudo de bom, as coisas provavelmente tem mais chance, na verdade, de acontecer e dar certo. De um time conseguir os seus objetivos, o seu acesso, o seu título, a sua classificação para algum campeonato internacional. Não estou dizendo que tudo no Ceará está acontecendo de boa maneira, mas depois do descenso, o Condé, que foi um dos melhores, era o nosso técnico ano passado, e era um dos melhores técnicos que a gente poderia ter para a Série B, foi demitido. Tudo bem, parecia que não tinha um clima mais entre ele mesmo e a própria torcida. Ele também não quis dar seguimento ao trabalho. O Ceará foi lá e contratou o melhor técnico da Série B.
o atual campeão que subiu com o Coxa, o Curitiba, e foi campeão com o clube paranaense. Contrata o Mozart, dá peças, dá um aval para ele montar o elenco da forma que quer, claro, com as limitações que o Ceará tem, né, orçamentárias, a gente já sabe que é assim, financeiras. O clube vai lá, dá todo o aval, o Mozart começa seu trabalho, perde para o rival na final do Campeonato Cearense por pouquíssimo. Depois na Copa do Nordeste é eliminado pelo Vitória, que era o único clube de Série A, também em um jogo muito apertado, e depois daí é só ladeira abaixo. Nem o próprio Mozart, que tinha feito, que até então fazia um trabalho de, vamos dizer, tirando as desclassificações do Ceará, perda de título, desclassificação para a Vitória, era um trabalho de altos e baixos, mas eu via que estava tendo algum resultado. E uma hora para outra esse time cai. Por exemplo, eu lembro do jogo do Ceará contra o Náutico, que é uma boa equipe da Série B, que o Ceará acho que ganhou o jogo só de 1-0, mas aquele jogo poderia ter sido 3-1, 4-1, 4-2 para o Ceará. O Ceará correu muitas oportunidades e jogou muito bem. E de repente o Mozart perde a mão da qualidade do time, do jeito de jogar, o time vai só decaindo tecnicamente. Não sei se teve alguma treta interna, o Mozart chegou a afastar o Vina, um dos nossos, o que era para ser nosso principal jogador. E tem pontos positivos porque o Mozart foi um treinador que utilizou muito a base do clube, passou a utilizar nos treinos e consequentemente no time como reserva e titulares. Mas aí é que tá. Por exemplo, o Ceará coloca as suas esperanças no volante João Gabriel, que joga muito, mas o Ceará não pode depender do jogador de 19 anos. Não pode depender, por exemplo, do Júlio. E muito menos tem de depender do Melk, que é o nosso principal jogador hoje, que é um moleque de só 19 anos. Um moleque que no início do ano estava jogando a copinha. E que hoje é a principal peça do Ceará, e que por ser um garoto, e como qualquer outro jogador, ele vai oscilar. E vai errar. Ele não vai decidir todos os jogos do Ceará. E aí eu tenho medo da própria torcida queimar ele, ou ele não chegar até onde ele poderia ir por causa dessa pressão. E o Ceará vai de mal a pior. A verdade é essa. Essa crise que não vem de hoje, não vem do descenso do ano passado, não vem da demissão do Moza. Ela vem de anos seguidos em que o Ceará, mesmo na Série A, não tinha um departamento de futebol que se empenhava realmente com o clube. Vem desde 2022 com aquele descenso em que o Ceará, de certa forma, tinha um bom elenco e que poderia ter feito muito melhor. A verdade é que o torcedor alvinegro não sabe o que se passa dentro das imediações do Ceará Sporting Clube. E que isso pode ocasionar, talvez, no nosso pior ano da história, com o Ceará sendo rebaixado e que talvez o rival conseguindo seu acesso e voltando para a Série A. Esse sim seria um cenário em que o Ceará seria o pior ano da história do Ceará Esporte Clube. E a verdade é que não estamos longe disso. E o torcedor alvinegro sabe disso.